É um ponto de mudança aqui. Até que foi alguma coisa, ele fala, por exemplo, assim, bem diretamente antes, para a alma que acende nossa alma. Nós temos que renovar o salto secreto nas coisas, nos corações, chamar de volta a perdida ideia divina, reconstituir a palavra perfeita, unir o alfa e o ômega em um só som. Então serão o espírito e a natureza um. Duas são as extremidades do plano misterioso. No éter, sem vestígios. E o homem dos rapazes? Está bem no começo, página 55, 56, 57. Ele fala aqui muito sobre o homem, por exemplo, diz o exterior e o imediato são nosso campo. O passado morto é nosso fundo e suporte. A mente mantém a alma prisioneiro. Somos os escravos de nossos atos. Não podemos libertar nosso olho, nossa visão para alcançar o sol da sabedoria. E assim por diante, não? O homem ainda é uma criança nas poderosas mãos da natureza, na sucessão dos momentos vive. Seu estreito, apertado direito é um presente em mudança. E assim por diante. E dentro disso então vem que... Sim, aí vem a parte que a gente já leu. Na matéria, o ardor do espírito deve ser aceso e o sagrado nascimento deve ser incendiado no corpo, em corpo e corpo. A noite deve acordar para o louvor das estrelas, acho que sim, para o hino das estrelas. Os dias tornam-se uma força do poder do eterno. Desculpe, os dias se tornam uma feliz procissão de peregrinos e nossa vontade uma força do poder do eterno. E o pensamento, os raios de um sol espiritual. Isso lemos. Uns poucos verão o que ninguém ainda compreende. Deus deve crescer enquanto os sábios falam e dormem, porque o homem não deve saber o advento até sua hora, e fé não deve haver até que o trabalho seja feito. Então é nesta conexão que então ele chega a dizer, fala da alma que está ascendendo, que nós temos que encher a imensa lacuna que nós fizemos nos corações. Nós temos que renovar o secreto salto nas coisas. Nos corações devem chamar de volta a ideia divina perdida, reconstituir a palavra perfeita, unir o alfa e o ômega em um só som. Então serão o espírito e a natureza um. Duas são as extremidades do plano misterioso. No amplo éter, sem vestígios do si, no silêncio inalterável, branco e nu, distantes, resplendentes como sóis de ouro deslumbrantes, velados pelo raio
que olho mortal algum pode suportar as potências livres e absolutas do Espírito queimam na solidão dos pensamentos de Deus. Calmas, e elas repousam na vontade eterna. Somente a sua lei conta para elas e a esta vontade, esta lei, elas obedecem. Elas não têm nenhum objetivo para alcançar, nenhuma meta a servir. Implacáveis em sua pureza sem tempo, eles recusam qualquer aproximação por outros meios. Eu não sei traduzir bem, mas é isso nesse sentido. Não são movidos por grito de revolta ou prece ignorante, não se deixam dobrar por nossa virtude, nosso pecado, não se inclinam para as vozes que imploram, não têm intercâmbio com o erro e seu reino. Elas são guardiãs do silêncio da verdade. Elas são os mantedores do decreto imutável. E assim por diante. Quer dizer, algo realmente absoluto e outro além de tudo. E então eu falo sobre, eu tenho esta maneira de dizer de 1000 imagens esta mesma coisa. E então vem o próximo quadro que diz a mão com maiúscula estendida, perceptível é sobre nossas vidas. Ela nos está próxima em inumeráveis corpos e nascimentos. Firmemente segurando, ela mantém a salvo para nós o único resultado supremo, inevitável, que nenhuma vontade pode levar embora e sentença alguma mudar. A coroa da imortalidade consciente, a divindade prometida a nossas almas que lutam, quando primeiro o coração do homem ousou a morte e se submeteu à vida. A mão estendida, perceptível é sobre nossas vidas. Que é algo absoluto, não? Que mantém para nós aquilo que nós nunca deveríamos nem tentar puxar para nós ou diminuir ou ansiosamente já ter, mas ela nos está próxima, esta mão, em inumeráveis corpos e nascimentos, firmemente segurando. Ela mantém a salvo para nós o único resultado supremo, inevitável, que nenhuma vontade pode levar embora e sentença alguma mudar. A coroa da imortalidade consciente, a divindade prometida a nossas almas que lutam, quando primeiro o coração do homem ousou a morte e se submeteu à vida. Então, se diz uma mão estendida sobre nossas vidas, então já dá a ideia de uma proteção, ou que cobre, que forma o nosso céu, praticamente. Ela nos está próxima em inumeráveis corpos e nascimentos, não depende, quanto a nós, de nada. Se nós nascemos como ignorantes ou como inteligentes, com grandes, pequenos,
doentes, sadios, ela sempre é a mesma. Firmemente segurando, ela mantém a salvo para nós o único resultado supremo inevitável, que nenhuma vontade pode levar embora e sentença alguma mudar. Vamos ver, para dizer isto ou sentir isto, aí a gente já tem que estar bem adiantado. Por exemplo, penso, por exemplo, toda magia, toda candomblé, toda esta influência negra que realmente tem influência sobre as pessoas, que pode fazer com que fiquem doentes ou morram ou tudo mais. É porque tais pessoas ainda não estão no nível de consciência para poder ver esta última coisa. Se vissem isto, seriam inatingíveis por esta magia, totalmente. Então não é todo mundo busca isso, mas não é todo mundo que sabe isto. Eu digo, sabe inteiramente, sabe realmente. Que tem algo que é nosso, inexoravelmente, e que é algo a que nós temos que chegar e chegaremos. E que nada pode banir isto, ou destruir isto, ou roubar isto, ou mudar. Nada. Que é a coroa da imortalidade consciente. Que não é uma imortalidade, vamos dizer, dada, vamos dizer, à raça, à espécie. E cada um participando disto inevitavelmente, como agora participa da morte, inevitavelmente. Mas uma conquista, uma posse individual, onde a alma sabe o que é isto e sabe o que tem, que possui, o que lhe é dado. Quer dizer, a divindade prometida a nossas almas que lutam quando primeiro o coração do homem ousou a morte e se submeteu à vida. Que quando as primeiras almas desceram e se corporificaram e ousaram não mais serem imortais, mas ousaram entrar na matéria e entrar no reino do animal e vestir o corpo de um animal, um organismo de um animal, e assim ser submisso à morte, ousar a morte, porque a mente não sabe o que vem depois. Então é uma ousadia abandonar a eternidade e ousar a morte. E se submeter à vida. Eles suffered life, sofreram a vida. Foi algo tão pequeno e tão rebaixante para um ser que é livre em sua origem, ou sua essência. Mas se as nossas almas não tivessem ousado isto, ou não ousassem isto, a própria criação não poderia avançar. Porque nós estamos correspondendo a uma lei da evolução, e com isso nós estamos transformando a natureza e a Terra. Mas é um preço pesado para nós. Então é nesse sentido que ele continua falando, no mistério das profundezas que Deus construiu para sua morada abaixo da visão do pensador com maiúscula, os pensamentos de Deus, Deus como pensador. Nesta catedral de ouro
alicerçada em um negro dragão, a força consciente que age no seio da natureza, um trabalhador de escuro traje no esquema cósmico, carregando imagens de barro de deuses nascituros, absolve de hora em hora sua carga secreta. No mistério das profundezas que Deus construiu para sua morada abaixo da visão do pensador. Que o pensador vê, mas o pensador é ele mesmo em sua própria esfera e campo. Ao momento que ele tenta dar realidade ao que vê, ele tem que descer de sua altura e se tornar universo, se tornar vida, se tornar ignorância. Quer dizer, ele, com seus pensamentos, ele constrói uma catedral de ouro, mas ela é alicerçada em um negro dragão. Eu li, não sei, há 1 ou 2 dias, agora não consegui localizar rapidamente, mas li alguma coisa sobre a China. Para eles, a força na Terra é um dragão. Quer dizer, a força terrestre, a força vital da Terra. É um símbolo, o dragão lá é um símbolo bem positivo. Então aqui parece que é algo semelhante, quer dizer, o dragão como símbolo do poder terrestre, da força terrestre. Então a cúpula dos pensamentos de Deus, aquilo que ele como que vê como possível, como necessário a ser feito, tem como base um negro dragão, quer dizer, a Terra com seus poderes e sua escura força. Então é nesta catedral de ouro, alicerçada em um negro dragão, que a força consciente, com maiúscula, que age no seio da natureza, e ela é vista, esta força, como um trabalhador de escuro traje no esquema cósmico. Escuro traje quer dizer traje de ignorância. Não é um luminoso anjo que milagrosamente faz as coisas, mas é um trabalhador, um operário. Ele é trajado do jeito que todo mundo está. E esta força, esse trabalhador carrega imagens de barro de deuses nascituros. Nós temos aspirações, nós temos ideias, temos percepções daquilo que deve ser feito, esperanças, projeções, mas são deuses ainda nascidos, não nasceram ainda. São imagens de barro, ainda já a divindade viva, radiante, luminosa. Mas a gente diz, fala e reza e 2 meses depois está tudo esquecido já. E não se vive isto que se percebeu que isso. Então são coisas que a gente tem altares e as coisas de barro. Eu pensei lá na Santa Teresa, né, quando eu vi esse altar de prata, né, pensei, bom, tu és um pedaço de prata, não é outra coisa não. Mas montado como altar, tudo bem. E daí? Que isso removeu dentro das almas das pessoas que aqui entram na igreja? Nada, pelo contrário. Só aumentou a vaidade do pessoal que possui uma tal igreja como tal altar único no Brasil. Fez o contrário. Assim. Então são imagens de barro. Aí tem essa história forte do Zen, não? Que de Potsaoto, o mestre que se chamou Potsaoto, e na China, ele foi numa aldeia, eles foram andando muito, parece, assim, pelo país. Chegou numa aldeia e tinha lá um altar de barro. Era uma aldeia bem simples, bem primitiva, poucos aldeias. E todo ele enfeitado. E ele tinha uma bengala, levantou a bengala e bateu no altar, quebrou, né? Ele disse, tu és apenas barro.
nada para trás. E todo mundo ficou chocadíssimo. E os discípulos não se conformaram. Não? Depois foi embora e foi andando outra vez, e eles foram juntos atrás. Depois perguntaram a ele, mas como que ele podia fazer uma coisa dessa, que era impossível mesmo. E se tinha uma explicação, e ele olhou para eles, de repente apareceu ao lado dele, ou diante dele, um espírito que se inclinou diante dele, se postou. Ele disse: eu estava preso nesse altar de barro há tantos séculos, né? Mas graças à sua ação estou livre, agora posso voltar à minha origem. Se foi. Então depois um dos meus gatos, chamado Potsauto. Então aqui é isso mesmo. Imagens de barro de deuses nascituros. Os deuses não existem ainda, não nasceram. São imagens. Que do Buda também é uma. Bom, então nesta catedral de ouro com o dragão negro como base, que a força consciente que age no seio da natureza absorve de hora em hora sua carga secreta. Quer dizer, há um trabalho constante feito aqui. De hora em hora a carga é cumprida. Passo a passo é dado. Mas, em condições que permitem pouco progresso, e a coisa vai muito lentamente. Mas sabe, qualquer passo que a gente dá lá na escola de música, não? O pessoalzinho lá, quer dizer, são ótimos, mas que nível, afinal, que ignorância, que... E com eles já é ótimo, porque estão abertos e se pode falar para eles, mas... Existem dois que são um e jogam em muitos mundos. No conhecimento e na ignorância conversaram e se encontraram, e luz e escuridão são de seus olhos o intercâmbio. Seus trabalhos, seus pensamentos foram por ela divisados. O ser dela é um vasto espelho do dela. Ativo, inspirado por ela, ele fala e se move. Seus feitos obedecem aos inarticulados pedidos do coração dela. Existem dois que são um, Purusha Prakriti, Espírito, Natureza. Mas foi no começo da nossa leitura de hoje que ele falou. Então, quando nossos corações chamarem de volta a ideia divina perdida e reconstituírem a palavra perfeita, unindo o alfa e o ômega em um só som, então o espírito e a natureza serão um. Duas são as extremidades do plano misterioso. Depois fala das potências livres e absolutas do espírito. E depois fala do imortal
ele olha aspectos escondidos e poderes velados, ele conhece a lei e a linha natural das coisas. Ele não é impelido por uma vida curta, pela vontade de uma vida curta de agir. Ele não é caçado pelo estímulo de piedade e medo. Ele não tem nenhuma pressa para desatar o nó cósmico, etc, etc. Ele espera para que a ordem eterna chegue. Aí que então uma mão estendida é sentida sobre nossas vidas. Quando primeiro o coração do homem ousou a morte e se submeteu à vida. Que moldou este mundo é para sempre seu Senhor. Nossos erros são seus passos no caminho. Ele trabalha através das fortes vicissitudes de nossas vidas. Ele trabalha através do duro fôlego de batalha e labor. Ele trabalha através de nossos pecados e dores e nossas lágrimas. Seu conhecimento supera a nossa nesciência. Qualquer que seja a aparência que nós temos de vestir, quaisquer que sejam nossos fortes males, nosso presente destino, quando nada podemos ver a não ser acaso e insegurança ou coisas vagas, uma guiança poderosa nos leva através de tudo. Depois de termos servido a este grande mundo dividido, a beatitude e a unicidade de Deus são nosso direito inato. E assim por diante. Um secreto espírito, no sono do inconsciente, uma energia sem forma, uma palavra sem voz. Ela estava aqui antes dos elementos emergirem, antes de que houvesse a luz da mente ou que a vida pudesse respirar. Ele dá a seus pensamentos sem tempo uma forma no tempo. Ele é a substância, ele é o si das coisas. Ela, a natureza, forjou dele seus trabalhos, suas obras de habilidade e poder. Ela o envolve na magia de seus humores e faz dele verdades, de suas miríades de verdades, os seus dela sonhos sem número. O mestre ser chegou perto dela, uma criança imortal nascida nos anos fugidios. Ele é o feitor e o mundo ele fez. Ele é a visão e ele é o vidente. Ele próprio é o ator, ele é o ato. Ele próprio é o conhecedor e o conhecido. Ele próprio é o sonhador e o sonho. Há dois que são e jogam em muitos mundos. Em conhecimento e ignorância, eles conversaram e se encontraram, e luz e escuridão são de seus olhos o intercâmbio. Nosso prazer e dor são sua luta e abraço, nossos feitos, nossas esperanças são íntimos para sua
história. Eles são secretamente casados em nosso pensamento e vida. O universo é uma mascarada sem fim, mascaragem sem fim. Porque nada aqui é realmente o que parece. É um fato de sonho, é uma visão de uma verdade na forma de um fato de sonho, que somente para o sonho pode ser inteiramente verdadeiro. Um fenômeno está significante diante de fundos turvos da eternidade. Nós aceitamos sua face e passamos através de tudo que ele significa. Uma parte é vista, nós a tomamos como o todo. Assim eles fizeram seu jogo com nós para os papéis. Autor e ator consigo mesmo como cena, ele se move aqui como a alma. Ela é ela como a natureza. Aqui sobre a terra, nós devemos cumprir nossas partes. Nós não sabemos como vai ocorrer o curso do drama. As sentenças pronunciadas velam seu pensamento. O seu plano poderoso, ela retém de nossa visão. Ela escondeu, ela é a natureza sempre. Ela escondeu sua glória e sua beatitude e disfarçou o amor e a sabedoria em seu coração. De toda a maravilha e beleza que são dela, em nossa, somente um pouco escurecido, nós podemos sentir. E assim por diante. Aqui é lindo, bom, é tudo lindo, aqui é lindíssimo, não? Este é o nó que junta as estrelas. Os dois que são um são o segredo de todo poder. Os dois que são um são o poder e o direito nas coisas. Sua alma silenciosa suporta o mundo e a ela. Seus atos são os registros dos comandos dela. Feliz, inerte, ela se estende abaixo dos pés dela. Seu peito ele oferece para a dança cósmica dela, de que nossas vidas são o teatro trêmulo. E ninguém poderia seguir a não ser pela força dela dentro da alma. E no entanto ninguém deixaria a cena por causa do deleite dela. Então, bem, seus trabalhos, seus pensamentos por ela foram divisados. Seu ser é um vasto espelho do dela. Ativo, inspirado por ela, ele fala e se move. Seus feitos obedecem aos comandos inarticulados do coração dela. Passivo, ele suporta os impactos do mundo, como se os toques dela moldassem a sua alma dela e a sua vida. Quer dizer, a alma que é infinitamente superior, o ser consciente, o divino, em forma de alma individual, infinitamente superior
à natureza e, no entanto, se submetendo a ela e se prestando para aquilo que ela precisar. Pois só assim ele vai poder levá-la consigo. Se ele se revelar como quem ela é e exigir para si o que ela poderia exigir, que corresponde a ela não faria parte do jogo, ela não poderia seguir. Então só se ele se submete, se deixa usar como ela quiser. Ele é imortal, ele não pode nunca ser quebrado, então não tem problema. E ela, assim, é ela que tem a dança cósmica, é ela que faz as coisas. E ele faz só executor, tá? As coisas dela. Ele consentiu as maneiras apaixonadas dela. Ele é impelido pela força dela doce e horrível, terrível, Kali. Seu nome que sanciona, inicia todos os trabalhos dela. Seu silêncio é a sua assinatura para os feitos dela. Na execução do esquema de drama dela, em suas fantasias do movimento e seus humores, na marcha deste mundo comum, óbvio, onde tudo é profundo e estranho aos olhos que veem, é muita coisa, além de eu não ter preparado a tradução, e tem palavras assim que o próprio Sri Aurobindo assim captou no dicionário, não sei, em 5 dicionários, para encontrar uma coisa diferente. Então, é um pouco... Mas além disso, vamos dizer, acho que cansa se ler tudo. Ou ele fala totalmente assim do poder dela, como é ela que molda tudo, ela que determina tudo, ela que leva tudo. Não, ele é governado pelas leis poderosas e sutis dela. Sua consciência é um bebê sob os joelhos dela. O espaço sem fim dela é o playground para os pensamentos dela. E assim por diante. Deixa eu saber onde ele chega depois. Sua pura força transcendente se submete à dela. Ele parece ser a coisa que ela queria que ele fosse. Ela é qualquer que seja aquilo que o artista, que ela, sendo artista, quiser fazer dela. Então, assim, sutilmente, como através disto, ele vai ganhando, ele vai crescendo, não? Ele assume os poderes dela. Sua face dela agora, de pensamento humano, veste uma coroa. Ele estuda os caminhos dela, de modo que ele possa prevalecer mesmo só para uma hora e ela elaborar a vontade dela. Ele faz dela o servo apaixonado do movimento dela. Ela finge que esteja obedecendo, ela segue,
como criatura à sua guiança. Para ela foi feita, vive somente para seu uso. Mas, ao conquistá-la, ela é totalmente o escravo dela. Ele é seu dependente, todos os seus meios são dela. Nada ele pode sem ela, ela o rege. Então é muito assim, relação de homem e mulher, não? Muita dona de casa, e que resolve tudo, e compra tudo, e bota tudo, e etc, etc. Não? E o homem então não pode fazer nada, é totalmente escravo e bebê dela. Não? Como nós não tem, o pessoal de Sunia não diz our big babe, não? Eles dizem nosso grande bebê de Sunia. Não? A sua mãe, sua irmã e sua cunhada, etc. Eles o consideram um grande bebê. Porque fazem tudo para ele não pode fazer nada, não? Só a música dele. Daí vem assim o que é feito. Quer saber onde ele vai mudar de direção? Ele vai. Que é totalmente, vamos dizer, que ele conscientemente se submete a ela. Ela é o partner escolhido num jogo titânico e ele fez da vontade dela o mestre de seu próprio destino. Seu açoite é aquilo que dá a ele prazer e dor. Ele se vendeu ao poder ao poder dela, e ela pode escolher se ela quer dar uma dádiva ou uma sorte a ela. E mesmo naquilo que é sofrimento para o nosso sentido, ele sente a doçura do toque mestre dela. Em todas as experiências, ele encontra as mãos beatíficas dela. Tudo que ela pode fazer, para sua visão, é maravilhoso. Ele nada nela, um nadador em seu mar, no mar dela, um amador incansável do deleite de mundo dela. Ele rejubila em qualquer pensamento e ato dela e dá consentimento a tudo que ela pode desejar. E ela é grande mesmo. Qualquer coisa que ela deseje, ela vai querê-la. O Espírito, o inumerável, deixou atrás de si sua eternidade solitária. Ele é um interminável nascimento num tempo sem fim. A sua multidão finita num espaço infinito. E agora vem a nossa sábia certeza de um dia espiritual. O mestre de existência se demora em nós e joga, esconde com sua própria força. No instrumento da natureza está o Deus secreto. O imanente vive no homem como em sua casa. Ele fez do universo seu campo de divertimento, um vasto ginásio de seus trabalhos, suas obras de poder. Que ele se submeteu. Aí, como Srila diz, Deus é tão grande que ele pode consentir em ser fraco. Então é nesta região que é a nossa... Será que a gente, quando fala os pedidos dela,
são demandas, então seriam as exigências da harmonia. Demandas, são. Esse jeito de descaixar muito forte, mas é exigência. Sim, exigência, sim. A música, ou vocês querem ouvir mais alguma coisa aqui, mais uma vez? Alguma pergunta? Aí atrapalha muito, vamos dizer, a nossa noção de masculino e feminino, não? Como se naturalmente, vamos dizer, quem é mulher se identificasse mais com ela e quem é homem mais com ela. E não é nada disso, não? Ela cria homem e mulher. E ele está nos dois sexos igualmente, se revestindo tanto em mulher quanto em homem. Embora, enquanto estivemos ainda como que presos à nossa determinação de natureza, como homem, como mulher, e ainda carentes, vamos dizer, da realização de nossos poderes dentro desta naturalidade, não? A mulher então assim, mais feminina e mais bonita, mais etc, etc. E o homem assim, mais viril e mais... Aí, naturalmente, há uma ignorante identificação mesmo. Estamos ainda mais longe desta verdade interior da alma, que desconhece. Para ela não tem questão de coisa externa, nem psicologicamente, nem no sentido nenhum mesmo. Mas a maioria de nós está preso a isso, não? É difícil responder essa questão. E ao mesmo tempo tem nisso também tem indicações, como a mãe disse, vamos dizer, a mulher é o poder de realização. O homem seria, vamos dizer, o poder de ideação, mas tem coisas aí, mas finalmente isso seria só para o trabalho, indicações, por isso. Não estou conseguindo formular bem, mas o ser individual ele tem as duas polaridades, né? Quer dizer, esse encontro dentro do ser, quer dizer, o ser é individual e ao mesmo tempo é representativo, não somente representativo, mas expressivo. No momento em que acontece o encontro, né, dentro do ser individual, é como se fosse ao mesmo tempo como se fosse o espírito e a matéria, né? Natureza. Sim, a natureza, né? Embora seja um único ser, né? Porque esse encontro, mas vamos dizer, é sentido ou visto, experienciado, vivido como só na ignorância.
Mas aí tudo é colocado para o lado da natureza. Tá? É ela que rege realmente. No momento que se sabe isto e sabe os dois que se encontram neste um, nesse mesmo momento vamos dizer o valor real é do lado do espírito, que se tolera, se aceita que se está neste corpo, está nesta vida, é um homem ou é uma mulher, mas não se dá mais o valor natural a isto, que o ignorante dá isto. Eu estou falando do espírito que existe na pessoa, tá? E a natureza, que é a pessoa. Esses dois elementos se encontram na própria pessoa. Né? Sim. E como que ao trabalho, né? Ao trabalho do espírito sobre a matéria, a natureza, né? Quer dizer, por um lado é individual, né? Porque a alma de um ser e a natureza de um ser, um corpo físico, individual, mas ao mesmo tempo como que é representativo, né? Extrapola a individualidade, né? Sim. Como se fosse representativo da espécie, né? Porque o que prevalece em nós é a espécie mesmo. A individualidade é, em termos exteriores ou de natureza, muito pouca. Muito distante daquilo que por dentro somos em termos individuais. O que somos em termos exteriores como indivíduos é muito distante, é muito grosseiro, muito aproximado apenas em relação ao que somos dentro. Quer dizer, todos nós temos que ter pés, um pé humano é construído desse jeito, pode ser mais fino, pode ser com dedos dobrados, ou dedos alongados, e unhas maiores, unhas menores, ou coisas desse tipo, mas afinal é um pé humano. E nesse sentido, estamos presos realmente, estamos presos à espécie, é muito mais uma coisa, somos muito mais a espécie do que nós mesmos, em termos exteriores. Me tocou, eu li, ultimamente eu falei para vocês sobre a morte de Cherubim, quer dizer, a maneira que ele se foi, e quando ele tinha caído primeiro com a perna, não quebrou na perna, ele estava andando, voltando do banheiro e o pé se prendeu e tinha um pelo de tigre que ainda hoje está lá no chão lá. E se prendeu lá e ele caiu e acho que ele caiu sobre a cabeça do tigre, coisa assim, que a cabeça era montada, o crânio deixava e ficou então quieto. A mãe ouviu alguma coisa e veio para ver os outros. Então quem relata diz que ele estava de tronco nu, que ele então admirou o forte tórax de Cherubim, que é um tórax viril, um tórax robusto. Isso me chamou assim muita atenção, quer dizer, que tem esse tórax a ver com Cherubim? Ele viril e enorme ou pequeno. Certamente alguma coisa é dita com isso também, não? Certamente a robustez de saúde, assim, com certeza, mas afinal não tem nada a ver, assim. Então, nesse sentido eu digo, quer dizer, estamos todos submissos a um esquema de corpo, não tem jeito, não tem muito jeito.
corpo feminino então é assim, o corpo masculino é assim. E você pensa tal raça, então você é assim, tal raça você é assim. Então não tem muita diferenciação nesse sentido. Nesse eu falei, no momento que se compreende isto e vê isto, então o próprio corpo da gente fica assim, oh, é ele com que eu tenho que lidar e trabalhar, mas que ele seja eu, não. E ao mesmo tempo a tarefa não, que nos é possível dada e que nós temos que cumprir de como trabalhar neste corpo, quer dizer, como transformar